18 trabalhando, em 82 tendo que ser alimentados pelos 18 que estão trabalhando, não é? O esforço que a economia tem que fazer para isso. Agora, grupo de 100, 58 trabalhando, em idade de trabalhar, e 42 apenas, não é, para serem sustentados pelo esforço dos 58. Bom, alguém vai dizer assim, não, mas isso é um problema, tem que arrumar emprego para toda a gente. Mas não é um problema, isso é a solução. Para qualquer país, a hora do salto é a hora que a sua força de trabalho está mais pujante. É a hora que você tem um maciço ingresso de jovens no mercado de trabalho. De jovens, de gente jovem, querendo trabalhar com garra, com talento, com empreendedorismo, com vontade de conquistar as coisas. É isso que faz um país andar para frente. Se for só isso, pode ser pouco. Mas é muita coisa, já é a força de trabalho. Só que nós temos isso, força de trabalho, e de outro lado o capital, vindo dos recursos do pré-sal. Se nós soubermos utilizar, e eu tenho certeza que saberemos utilizar de maneira adequada e responsável esses dois presentes que nos estão sendo dados, não tenham a menor dúvida que o Brasil vai sair do século XXI, nem vai sair. No meados do século XXI, nós já vamos ser um dos países mais poderosos do mundo. Hoje já somos, não é? O reconhecimento internacional que está vindo aos poucos significa que o Brasil já é. Pelos motivos que eu falei antes, pelos presentes que nós estamos ganhando, vamos chamar assim, né? E certamente saberemos utilizá-lo, e pelo fato de que nós somos um país que está vencendo as suas dificuldades dentro do sistema democrático, que é uma grande conquista. Isso não é pouca coisa, minha gente. Vocês têm que pensar muito nisso, porque isso é uma vantagem comparativa que nós temos fantástica. Vencemos as crises respeitando as instituições, sem ruptura constitucional, sem crise, sem golpe de Estado. O Brasil está indo aos poucos, claro que numa velocidade às vezes inferior à que a gente gostaria, claro que com muito problema ainda, o cenário político às vezes desanima a gente, não é? A gente tem mais notícias ruins do que boas vindas dessa cena, mas ainda assim o país está andando, e está andando bem. Quando você olha em volta na América Latina, e nós somos um país da América Latina, o cenário é muito pior do que o nosso. Então, tudo isso é motivo de otimismo para nós todos, de esperança para o povo brasileiro, né? Eu acho que nós estamos num bom momento. Não é gratuito que a gente tenha chegado a esse bom momento, não caiu do céu, isso foi construído com o esforço de muita gente, com o esforço do povo brasileiro de maneira geral, mas como disse o presidente Lula, com esforço, sem abrir mão da alegria, da generosidade, né, dessas características que o nosso povo tem e que nos fazem diferentes do resto do mundo, né? Então, acho que nós estamos num momento iluminado para enxergar o futuro e para ver qual que é o caminho que nos espera. E Minas Gerais dentro disso, agora encerro falando 2 minutos sobre Minas, porque eu já falei demais. Minas Gerais dentro disso tem um papel fundamental. Acho que o Estado, nosso Estado, ficou aquém. E aí não tem nenhuma crítica a nenhum governo estadual, né? Em especial ao atual governo, porque eu acho que o governador Aécio Neves fez um bom governo. Eu digo isso porque meu partido é de oposição, então eu estou à vontade para falar. Fez um bom governo. Aliás, quem acha isso não sou eu, não. 80% dos mineiros avaliam assim. Então, não é nenhuma crítica a nenhum governo em especial. É uma constatação. O nosso Estado ficou muito aquém do grande salto que o Brasil está dando. Por que ele ficou muito aquém? É culpa de quem? Não é culpa especificamente de ninguém. É uma conjunção de fatores que deixou Minas meio descompassado desse avanço. Nós somos uma economia, a economia mineira é uma economia muito enclausurada. Não sei se depois, se tiver algum economista aqui, além do professor Robson, pode discutir isso melhor. O que é uma economia enclausurada? Nós ficamos prisioneiros de vocações naturais do nosso Estado, que se desenvolveram só até um certo ponto e pararam, não é? Minas tem tradicionalmente uma agricultura muito forte. A agricultura mineira é muito forte. Mas o agronegócio aqui não prosperou. Comparado com o sul do Brasil, comparado com o Paraná, ou mesmo com São Paulo, o nosso agronegócio está no meio do caminho, né? Então, nós temos uma vocação agrícola muito forte, que não se realizou integralmente, pelo menos não nos moldes que o século XXI exige. Nós temos uma vocação mineral fortíssima. Está aí o nome do Estado, Minas Gerais, né?
Mas a nossa vocação mineral não redundou num poderio siderúrgico à altura da quantidade que nós temos de minério, à altura da nossa vocação mineral histórica. Vocês dirão, mas tem muita siderúrgica em Minas Gerais. Sim, tem muita siderúrgica, mas a cadeia produtiva não foi inteiramente desenvolvida. Nós ficamos no meio do caminho aí também. Não é? Então, quando você olha Minas, dá a impressão de que é um estado a meio caminho. A meio caminho. Ele chegou até um certo ponto no desenvolvimento das suas vocações econômicas e não foi além. E isso nós precisamos resgatar. Nós não temos que estar inventando coisa nova, né? Podemos até fazê-lo em algum grau, mas para além de inventar coisa nova, vamos pegar as vocações do Estado e vamos desenvolver até o final as cadeias produtivas, agregar valor em cada uma das cadeias produtivas que nós conhecemos, sabemos trabalhar e que, no entanto, ainda não estão inteiramente desenvolvidas. Isso do ponto de vista da economia. Do ponto de vista da sociedade, Minas tem uma característica também que deveria merecer muita atenção de nós todos, mineiros, né? Não falo, outra vez, não estou falando de nenhum governo em particular, estou falando de uma grande característica do Estado que envolve construir entre nós, mineiros, um pacto a favor de quê? Da redução das desigualdades regionais. Minas é um estado que tem municípios com o IDH da Suíça, numa ponta, e na outra ponta, municípios com IDH dos países da África, dos mais miseráveis países da África, né? Alguém dirá assim, não, mas aí é o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha. Não, não é não, é aqui do lado, Ribeirão das Neves. O pior IDH de Minas Gerais é o de Ribeirão das Neves, do lado da capital. Como é que nós queremos posicionar Minas Gerais como o segundo estado da federação, para não falar que é o primeiro, porque São Paulo vai ser difícil ultrapassar São Paulo, se nós temos desigualdades tão profundas entre nós, entre municípios. Então, um esforço para a redução das desigualdades, mas não pode ser um esforço do governo só. O governo está transferindo recursos. Não, é um esforço do conjunto dos mineiros, né? Podemos falar sobre isso também com mais vagar, né? Como é que o Estado poderia se envolver nessa cruzada de redução das desigualdades, para que o Estado pudesse estar no mesmo patamar que o Brasil vai estar, o Brasil enquanto federação, enquanto conjunto, né, de estados, dentro de pouco tempo, utilizando bem esses recursos que eu mencionei, o pré-sal de um lado e o bônus demográfico de outro. Então, Minas tem pela frente um grande desafio, que é estar à altura desse potencial que está sendo oferecido, que nos vai ser oferecido, até porque, no caso do pré-sal, vocês estão acompanhando, a briga do governo federal é não para tirar o royalty de quem tem royalty, mas para adotar um modelo de partilha, e por isso é que é importante que não seja mais a concessão, para adotar um modelo de partilha que permita todos os estados do Brasil compartilharem igualmente os recursos do petróleo, porque hoje eles são quase que privilégio exclusivo dos estados produtores, né? Dos estados que têm a sorte de estar ali no litoral e com plataformas de petróleo no seu horizonte. Então nós vamos ter recursos. Nós, que eu digo, Minas também vai ter recursos, oriundos da utilização adequada dos recursos do pré-sal. Então nós temos que nos preparar para isso e ter um programa mirando essas questões, né? Aprofundar as nossas vocações, mas aprofundar de forma correta as vocações econômicas e um pacto entre nós de redução das desigualdades que em Minas são muito profundas, né? Quem conhece o interior de Minas, e aqui certamente muita gente conhece, sabe do que eu estou falando. Nós temos disparidades enormes entre as regiões e entre os municípios, e isso não é definitivamente tolerável num estado que tem a importância política e econômica que Minas Gerais tem. Falei demais, peço desculpas por ter quase ultrapassado aí. Eu falei que ia falar menos, viu, Sapori? Mas aí a gente, né, deu certinho os 40 minutos. Agradeço a paciência de vocês e fico à disposição para a gente debater mais um pouquinho. Obrigado. Comentando aqui com o Fernando Pimentel que maior disciplina do que essa, só Mário Covas, né, que parava de falar quando, né, batia a campainha, né? Mas parabéns ao ex-prefeito Fernando Pimentel pela belíssima exposição,
né, no tempo que nós combinamos e com conteúdo